Kamen Rider. Uma série que eu acabei de assistir e não consigo mais parar de ver. Olá, meus pequenos empregados e empregadas. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vinho84, ou V, para os mais íntimos, é claro. E hoje falaremos sobre Kamen Rider. É, é meio estranho depois de falar de jogo, falar sobre Kamen Rider. Mas eu comecei a assistir, foi passando, comecei a ver mais conteúdo sobre, e falei, caramba, que legal, adorei, vou falar sobre. É bem isso que eu pensei. Então, eu falarei sobre Kamen Rider e algumas curiosidades sobre introdução também, sobre a série. E falar como que eu me interagi com ela. Então, senta aí e bora do trampo. Primeiro, vamos falar sobre o que é Kamen Rider. Kamen Rider é um tokusatsu. Mas Verrange, o que é um tokusatsu? Vamos lá. Tokusatsu é um termo que vem do japonês que fala sobre séries ou filmes em live action que fazem muito uso de efeitos especiais. Ou seja, é o efeito de explosão, o efeito de transformação, de mudança, de quase tudo, assim, se usa efeitos especiais. Mas não é, tipo, um filme da Marvel que vai ser, é um tokusatsu. Não é muito bem isso, porque mesmo que o tokusatsu lida com ficção científica, fantasia, terror, super-heróis, se tem uma perspectiva diferente por causa não só da origem, mesmo que antigamente eles tinham sendo feitos com as parecidos, sendo filmes de ação ou algo do tipo, como Godzilla, que foi o início de Tokusatsu, e começou a vir a ser Kamen Rider, que foi o início de franquias de Tokusatsu que na TV aberta, que é muito bom. Kamen Rider, ele trata sobre muitas coisas. Ele trata sobre pessoas, sobre economia, sobre política, sobre aceitação, sobre mudança. Ele retrata muitas coisas, mesmo sendo uma série que é, olha só, um monstro da semana, vamos ver, e o herói vai lutar contra ele. Mas, mesmo tendo só isso na base, na teoria, o contexto de história, aprimorar o ambiente, dar uma sensação, explicar as coisas, o conjunto que tem com o poder do herói e o inimigo é muito legal. Já que eles fazem isso de uma maneira muito concisa e bem natural. Que fazem você se sentir mais apego. É tipo, Kamen Rider Kabuto, que foi o primeiro Kamen Rider de verdade que eu assisti. Eu terminei ele recentemente, que por causa que lançou os episódios recentemente, tá no YouTube pra você quiser ver, você só tem que assinar. É o Tokusato Plus, que é um membro deles, mas eu terminei de assistir Kabuto e cara, é muito bom. É muito bom. Cada cena, mesmo que alguns efeitos especiais hoje em dia pareçam meio bregas assim. Pra época até que era decente, o CGI, né, que a gente fala, o uso do 3D. Algumas séries mais recentes também usam, e é meio tosquinho, né? Mas não é isso que importa, é o contexto da série. Camarada Kabuto, ele fala muito sobre o que é ser perfeito, o que é se aceitar em si. Você aceitar suas falhas, você tentar melhorar, o que é ser humano e o que é diferenciar um do outro. Porque eles enfrentam uma raça que é os Worms. Está no primeiro episódio, tá? Não vou dar spoiler, porque vai que alguém quer assistir. E eles são extraterrestres que vieram de um cometa que destruiu uma parte do Japão. Não é uma parte, né? É um distrito, se não me engano, é Shibuya. E destruiu esse lugar e vieram os Worms. E eles são inimigos da humanidade. Mas eles transformam e eles transformam em humanos e eles têm todo o conhecimento da vida inteira da pessoa que ele transforma. Ele mata a pessoa? Mata, mas alguns eles vivem uma vida normal. Então, tipo, o que é diferenciar um worm de uma pessoa? O que é diferenciar o ser perfeito de um fracasso? Mas por que eu falo isso de ser perfeito ou um fracasso? Porque a série fala muito isso, porque Soji Tendo é aparentemente uma pessoa perfeita. É o cara que fala que vai ser o que vai ser o governante, ou aquele que é abraçado pelos céus, pelo sol, e aquele que é o brilho.
E tem o Arata, Kagami! que, sinceramente, ele é um palerma. Ele é um cara que falha. Ele é um cara que simplesmente ele não consegue ser o que o Soji Tendo é. E nos primeiros episódios ele até fala: eu quero e eu vou ser melhor que você. Mas o Soji Tendo ele fala: você não vai. Você não consegue. Só que mesmo o ser perfeito, que é teoricamente o Soji Tendo, ele tem falhas abruptas. Porque ninguém é perfeito. Isso é muito bem retratado por causa de umas coisas que vai acontecendo lá pra frente. E ele se encaixa com essas coisas, ele conecta tudo isso muito bem feito. Mesmo que, tipo, a série não seja só isso, tem muitos outros aspectos sobre o que é o certo, o errado, normal, mas ela retrata muito sobre o que é ser humano. E isso é muito interessante pra uma série que, tipo, é pra passar na TV, tipo, criança vê, adolescente vê, adulto vê e fala, caraca, que foda. Porque agrada a todo mundo. Vai ter as cenas bem feitas de luta que são bem coreografadas, sendo bem sincero. A música da abertura, que é muito boa. Ouça a abertura. Nossa, que música maravilhosa. Mas tudo que ele retrata é muito bem feito. Eu não posso falar que ele é o melhor Kamen Rider, porque é o primeiro que eu assisti. E o segundo que eu tô vendo também é muito bom. Que é Kamen Rider W. Ah, Kamen Rider W. Putz, que. Ai, que pedrada. Nossa, que. Cara, eu tô no 25º episódio. E eu adorei essa pedrada no segundo episódio. Que, que coisa boa, sabe? Ele mistura muito. Diferente do Kabuto que eu mencionei, ele mistura muito comédia dessa vez. Porque aqui ele se passa numa era do Tokusatsu, do Kamen Rider, que é depois do Decade. Que é uma parte lá que é a comemoração de 10 anos, e eles mudaram um pouco como é a diferença das séries. Mas, do mesmo jeito, que treco bom. Sendo bem muito sincero. A construção de personagens é boa. O jeito que usa a comédia e o drama, o uso de conceitos é muito interessante. E o conceito principal do herói, que é usar duas pessoas para fazer uma transformação, eu achei muito legal, muito divertido. Eles, eles se conectam em um corpo só pra combater o crime. E isso é muito divertido. Porque tem várias formas. Tipo, cada lado do corpo, eles estão divididos ao meio, né? Então, cada lado tem 3 formas e eles podem entrar em conjuntos pra fazer cada forma ter uma transformação e. Ah, é muito divertido. Os dois personagens principais, que é o Shotaro Hidari e o Philip, eles são muito legais. Eles são uma dupla muito boa. Eles têm os problemas deles, que é, né, tipo... o Philip, ele quer tentar descobrir o que é o passado dele, já que ele perdeu a memória. E o Shotaro, ele carrega um peso, né, que é o seu mentor. Morreu. Tipo, e a filha dele, do mentor dele, que vira a chefe deles, não sabe disso. E ele fica com esse peso na consciência de não contar o que ele vê, né? O que ele viu, quer dizer. Isso traz uma sensação de personagem muito boa. Os personagens do Double, que é o W, eles são bem carismáticos. Sério, eu tenho um cara que se veste de Papai Noel, é muito engraçado. Todos eles, todos eles têm os seus carismas e todos eles são muito bem apresentados. Alguns nem tanto, alguns são mais chatos, mas isso é detalhe, não é uma coisa que é assim. E os vilões, eles. A trama dos vilões é. Ok, né? Tipo, você não vai se importar muito, muito. Mas provavelmente vai ter alguma coisa lá pra frente que você vai ter que se importar. Que eu não sei, porque eu estou vendo, né? Mas, teoricamente, assim. Interessante. Os vilões, eles são bem apresentados, como no Kabuto que eu mencionei antes, mas não tem a mesma profundidade que Kabuto, porque
Bem, são retratados de séries diferentes, então não dá pra comparar o que você vai retratar. Tá, mas como eu iniciei em Kamen Rider? Kamen Rider eu assisti o primeiro Futupi, ou Futu Tantei, né? Que é, teoricamente, uma continuação de W. Então, se você for ver Futupi, assista W primeiro. Porque tem muita coisa que eu vi no Futupi e depois eu vi no W e falei, caraca, esse personagem era melhor. Mas é só porque o arco de desenvolvimento dele já foi completo, então, tipo, faz sentido. E fica muito estranho você assistir Futupi primeiro e depois assistir W, porque você sabe de muita coisa e ao mesmo tempo você não sabe de nada, mas no W ele explica muita coisa, mas não explica o que você viu no outro. E fica tipo. ah, tá. O que eu faço? É bem isso. Então assista o W primeiro se for ver Futupi. Mas, se você for ver Kamen Rider, tem um novo anime de Kamen Rider que teve. Que é o Tojima Tanzaburo Quer Ser um Kamen Rider. Ele fala mais sobre a era antiga de Kamen Rider. Ele fala mais sobre o Kamen Rider Ichigo, o V3, fala sobre o Rider Man. Eles são mais da série de 71, que foi os primeiros Kamen Riders que tiveram, que retratavam mais sobre a guerra, e eles retratavam mais sobre outras coisas mais profundas, assim. Eles eram mais frios, mas também a temática era muito baseada por causa da Segunda Guerra, né? Então, eles queriam fazer uma crítica e, ao mesmo tempo, um aviso, tipo, para as crianças, sabe? Ó, não faça isso, porque eles são maus. Mas o Tsujima, ele é um bom anime pra se ver. Ele é bem divertidinho até. Eu não terminei de ver, porque eu acho que eu tinha outras coisas pra fazer, mas ele é um anime legal, ele é um anime divertido. Então, se você se interessar por Kamen Rider, assista ele. Porque ele vai te apresentar muitos conceitos sobre o que é Kamen Rider e vai te mostrar bem como que é o situação, a temática do que é Kamen Rider. Mas por que veio tanto amor por essa série? Por essa franquia, né? Além de personagens bem feitos e transformações legais e efeitos especiais, mesmo sendo, como que eu posso dizer, datados alguns, ele traz muitos sentimentos bons, sabe? Muitas coisas que você sente que você não sabe o que pensar ou resolver sobre. Eles retratam de uma maneira um pouco mais simples, mas eficaz até. Eles retratam muito sobre a pessoa, o personagem. E às vezes você se conecta com ele. Você se conecta com o que ele passa, ou sobre como é a vida dele. E isso é muito interessante. É muito bem feito até. E por isso que Kamen Rider virou meu novo hiperfoco. Eu, sendo bem sincero, quase tudo que eu penso, eu falo, será que dá pra encaixar Kamen Rider no meio? RPG de mesa, eu falo, será que eu vou encaixar Kamen Rider? É a mesma coisa que eu tenho com a Project Moon. É um cenário muito bom, construção de mundo legal e personagens bem feitos. E isso traz bastante diversão. Mas é isso aí. Foi um vídeo mais falando sobre gostos, né? Não é algo mais sobre uma review ou algo do tipo. Mas eu queria compartilhar esse conhecimento e esse novo descoberta que eu tive. Ah, Até a próxima e tenham um bom cuidado com o trabalho, hein? Não fracassem.